Os estágios são divididos em duas modalidades. Tem o estágio de observação e o estágio de regência. Uma dúvida outra que costuma surgir também, gente, é sobre a escola. Como que eu consigo a escola que eu vou estagiar? Dependendo de quem vai ser o seu professor orientador naquela escola e o perfil que ele tem, a personalidade também, vai ser muito determinante para a experiência que você vai ter com esse estágio. Oi povo, muito que bem, muito prazer, eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal e hoje eu vim aqui falar sobre estágio, como que funcionam os estágios para quem faz licenciatura e está se formando para ser professor. Nesse vídeo, além de falar como funciona de maneira geral, eu vou compartilhar quanto tempo que costuma ser os estágios, como que você faz para conseguir a escola para estagiar, como que é esse processo aí e falar também sobre os possíveis relatórios que você precisará entregar durante a finalização aí dos estágios que você for fazendo ao longo da sua graduação. E outras questões também a mais que eu vou trazendo aqui no vídeo, vou compartilhar tudo com vocês. Uma coisa importante ser dita é o seguinte, esse vídeo está baseado também na minha experiência, eu vou compartilhar muito do que eu aprendi, do que eu vivi, do que eu colhi nessa trajetória aí dos estágios durante o final da minha graduação, mas também vai estar baseado em experiências de outras pessoas, colegas e amigos principalmente, que fizeram estágios durante aí a sua formação também. Porque a minha experiência, infelizmente ou felizmente, não sei fazer agora um juízo de valor, ela foi toda feita de maneira remota. Os estágios que eu fiz foram remotos por conta da pandemia. O ano era 2021, as escolas em Salvador ainda não estavam abertas, eu precisava pegar as matérias de estágio, a galera também precisava pegar para formar, então era o que tinha na época nesse contexto, eu peguei e fiz o estágio obrigatório, tive contato com essa dinâmica aí de maneira remota, tá pessoal? Então por isso que eu vou mesclar um pouco da minha experiência, da experiência de outras pessoas, porque apesar da minha experiência ter sido remota, muita coisa também permanece no modelo presencial, o que modifica apenas o modelo que vai ser aplicado, se é presencial, se é remotamente, entende? Então o modelo, o como costuma funcionar, não tem tantas variações assim. Então é isso que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Uma dúvida bastante frequente que costuma surgir é sobre o tempo de estágio. Quanto tempo é de estágio, quantas cadeiras, quantas matérias você precisa passar, porque sim, o estágio é configurado como uma disciplina. A diferença é que vai ter novas coisas que você vai estar fazendo nessa matéria, mais voltado para a prática, enfim, para a aplicação de conteúdos no modelo e no ambiente escolar, mas é configurado ainda como uma matéria. Sobre o tempo, o negócio é o seguinte, depende muito da universidade que você estuda. A UFBA, por exemplo, que é onde eu estudei, são 2 matérias de estágio. E eles são ofertados mais no final da graduação, entre o 7º e o 8º período ali, é quando você pode pegar, porque anteriormente você tem que pegar outras matérias também de educação, e são todas pré-requisito, até chegar no estágio. Então você não pode simplesmente pegar estágio na frente, sendo que tem outras que são pré-requisito para você ir pegando. Então é aos poucos que ela vai desencadeando e liberando para você pegar, por isso que os estágios ficam no final mesmo da sua graduação. Isso para as matérias de educação, tá pessoal? Porque as de história, já falei isso em outro vídeo no canal sobre como que é a história na UFBA, não costuma ter pré-requisito, vou deixar o link aqui embaixo. Mas em educação, o pré-requisito ele existe. Mas eu já ouvi falar, por exemplo, de universidades onde são mais de 2 cadeiras, 2 matérias de estágio, como a UFMG, que se não me engano são 4 estágios que você tem durante a sua formação e eles costumam ser ofertados também no começo do seu curso. Então olha que diferença que é, por isso que é importante você perceber e entender como que a universidade cobra isso de você, mas seja o começo, seja o fim, se você está aqui é porque você tem dúvida de como que funciona o estágio e eu vou falar para você agora. Os estágios são divididos em 2 modalidades. Tem o estágio de observação e o estágio de regência. Eu vou começar falando um pouco mais sobre o estágio de observação e depois eu compartilho mais da regência, que há também algumas alterações aí na forma que você vai interagir com esse estágio. No primeiro, que é o de observação, vai ser um momento em que você vai estar tendo contato com o ambiente escolar e vai estar observando. O nome sugere bastante coisa, vai estar entendendo como é que funciona a dinâmica em sala de aula, mas não só na sala de aula, em todo o ambiente escolar mesmo, porque a escola é muito mais do que apenas a sala de aula ali e a interação que os professores fazem com os alunos. Então você vai poder observar como funciona a dinâmica deles no intervalo, enfim. Na sala de aula também, como que eles lançam questões para o professor, para a professora, quais questões que surgem, como que o professor ou a professora aborda os conteúdos históricos e vai estar colhendo todas as informações
a respeito de como que é mesmo essa interação professor-aluno, aluno entre aluno também, no ambiente escolar. É como se fosse, pessoal, um estudo de campo, onde você vai estar tendo contato com aquela realidade, colhendo as informações possíveis que aquele espaço gera para você. Não costuma ser o momento onde o aluno, no caso você como estagiário, dá aula. Geralmente é a fase em que você vai estar mesmo observando. Mas existe alguma flexibilidade, depende bastante de professor também, daquele que vai ser seu supervisor, o professor titular daquela escola. Então, por exemplo, eu já tive casos, de ouvir colegas falando, de professores que já no estágio de observação negociava com o aluno para ele ofertar uma aula, para aplicar uma coisa ou outra, para cuidar de algumas dinâmicas que ele propunha em sala de aula. Então ele já dava mais liberdade e autonomia para esse estudante na posição de estagiário. Então pode ser que isso aconteça com você, mas o que é sugerido é que seja um momento para você apenas observar e colher informações. Claro que, se você tiver muito interesse em dar um conteúdo, em fazer um pouco mais as atividades, você pode ser a figura também que propõe para o professor ou para a professora fazer esse movimento. Então não se acanhe, não se feche na proposta que é do estágio de observação e tenta perceber principalmente como que esse professor ou essa professora, o que é que eles te dão de liberdade. E o legal desse estágio, pessoal, é que a gente está agora na sala de aula, não mais com a visão de um aluno quando a gente era estudante, mas agora com o olhar de um professor em formação. Então as coisas mudam, Porque a gente costuma imaginar assim, eu sei como o professor se comporta em sala de aula, eu vivi a vida inteira como estudante, eu sei como que é. Mas é muito diferente o olhar que a gente tem durante a formação na licenciatura. Então, o olhar que você vai ter, o cuidado, as questões que vão te tocar mais, vão ser bastante diferentes. E essa é a importância principal desse estágio de observação. E aí, quando finaliza esse processo, que costuma ser durante um semestre mesmo, na faculdade, um semestre comum, regular, você precisa entregar um relatório. Geralmente é isso que costuma acontecer. Um relatório para relatar mesmo a sua experiência, como que foi o seu processo com o estágio. Antes de eu falar sobre o estágio segundo, que é o de regência, eu vou falar um pouco mais sobre esse relatório, vou dar algumas informações e algumas dicas possíveis também, e já eu falo sobre o estágio segundo de regência, onde as coisas mudam um pouco de configuração. Mas sobre o relatório, o que você precisa fazer é contar a sua experiência, relatar, descrever bastante coisa que você fez, mas com muito cuidado para não cair ou não criar um relatório meramente descritivo, porque você pode sim descrever uma experiência, descrever uma aula que você acompanhou que foi bastante interessante ou algo assim, mas o ideal é que você traga também elementos teóricos para compor sua análise. Então as matérias que você foi tendo contato em outros períodos anteriores, matérias sobre educação, sobre fundamentação teórica, teóricos importantes da área da educação, sobre a educação no Brasil, sobre a educação na sua área, se for química, história e afins, porque tem também as especificidades, é nesse momento que você pode e deve pegar esse referencial do que foi lido e aplicar também na construção do seu relatório. Porque apesar de ser um relatório em que você precisa dizer muito do que você aprendeu e viveu, não é por isso que você não pode fundamentar teoricamente também o que você vai estar escrevendo. Inclusive, o recomendado é que você faça isso, tenha referências teóricas para tornar o seu trabalho e o seu relatório mais completo. Então essa é a ideia que eu penso que seja central desse relatório. No meu caso, o professor... Tô aqui no microfone, peraí. No meu caso, o professor dessa matéria, ele pediu que o relatório tivesse em média 10 páginas. É muita coisa, daí vocês já tiram que não é tão simples assim, sentou, escreveu, foi. Existe um trabalho para elaborar, para separar o que você quer ou não quer escrever, para selecionar aquilo que faz mais sentido colocar no relatório, porque não é tudo que vai entrar no relatório, então há também um olhar anterior de seleção do que você vai ou não colocar ali. Então tudo isso você tem que estar olhando antes e durante a escrita do seu trabalho. Beleza? E aí você entrega e é isso que costuma valer como nota também para a média na sua disciplina, a disciplina de estágio no caso. Além, claro, do feedback que a professora ou o professor titular da matéria que você estagiou, da escola que você estagiou, ele vai dar um feedback provavelmente para o seu professor da matéria na faculdade e ele vai fazer uma junção para poder tirar a sua média. Então, se o professor falar assim, olha, essa pessoa, estagiário, não funcionou, ele não cumpriu com o combinado, foi um péssimo estagiário. Se isso acontecer, eu espero que não, talvez pese também na hora do professor ou da professora da faculdade entregar a sua nota final ali para o estágio, entende? Então vai ser o peso do relatório que você vai entregar, mais o peso desse retorno que o professor da escola
vai estar entregando. Uma dúvida outra que costuma surgir também, gente, é sobre a escola. Como que eu consigo a escola que eu vou estagiar? No caso da UFBA, e aí eu acredito que isso se aplica a universidades públicas, há um direcionamento de escolas que eles já têm um contato anterior. Então, assim, eles costumam ter algumas escolas ali no radar e te encaminham para alguma delas. Mas isso pode também ser negociado. Eu já tive, por exemplo, colegas que trabalhavam em horário do estágio, não podia encaixar na escola que foi sugerida pela universidade, e o professor da matéria de estágio abriu uma brecha para que ele pudesse fazer o estágio em outra escola, mais próxima à sua casa, mais próximo do seu trabalho, se fosse o caso. Então há também, em alguns casos, essa possibilidade de você negociar com o professor que vai estar ofertando a matéria de estágio para você. Mas, de maneira geral, há um encaminhamento, nas universidades públicas principalmente, é assim que costuma acontecer. E na faculdade particular, eu não sei concretamente como é que funciona, mas eu acredito que haja também essa liberdade, principalmente do estudante, de procurar a escola que ele vê mais sentido para estagiar, tá certo? Essa é uma dúvida que costuma surgir bastante, aproveitando aqui para dar uma pincelada sobre isso. Bora lá agora para falar um pouco do estágio de regência, que costuma ser a segunda modalidade de estágio posterior ao estágio de observação. Deixa eu beber água, peraí, menina. Minha garganta tá seca já. Pensar essa vida de youtuber, te contar, viu? Eu amo, mas assim, haja gogó. Vamos lá. Sobre o estágio de regência, como o próprio nome já sugere, você vai, basicamente, reger alguma turma. Vai aplicar conteúdos semanalmente para a turma que você ficou responsável. Robert, qual turma que eu vou ficar? Eu posso escolher? Eu tenho essa autonomia para escolher a turma que eu vou ficar? Se vai ser ensino médio, ou se vai ser fundamental, ou qual turma que vai ser? Isso vai depender muito das demandas que o professor que vai ser o seu orientador naquela escola tem. Então, por exemplo, se você está numa escola estagiando e aquele professor ou professora é responsável apenas pelas matérias, pela matéria de história do ensino médio, não da aula no fundamental. Então você vai ficar com o ensino médio. Sobre a turma específica do ensino médio, depende muito do perfil do professor. Tem professor que vai falar assim, ó, essa turma vai ser essa, fique com essa, e alguns outros vão ter mais, vão te dar mais liberdade para escolher, ou para falar, ó, eu prefiro o segundo ano, eu prefiro o terceiro ano, eu acho melhor o primeiro. E você pode ir negociando com esse professor ou com essa professora. Inclusive, sobre isso é interessante falar porque dependendo de quem vai ser o seu professor orientador naquela escola e o perfil que ele tem, a personalidade também, vai ser muito determinante para a experiência que você vai ter com esse estágio. Pode ser mais positiva, se for uma pessoa legal, mais aberta, flexível e que esteja ali aberto para te ensinar também o que a pessoa souber. E pode ser muito negativa se for uma pessoa mais rígida, fechada, grosseira e afins. Então eu tive colegas que pegaram junto comigo a matéria de estágio e ficaram com professores bastante difíceis de lidar, tiveram uma experiência bem ruim com o estágio. E no meu caso, por exemplo, eu fiquei com uma professora maravilhosa, que eu aprendi muito, e ela me ensinou muita coisa e me deu liberdade para fazer também muito do que eu pensava e achava que era interessante para a aplicação dos meus conteúdos. Então, no meu caso, foi uma experiência muito positiva. Mas sobre o estágio de regência, você vai ficar responsável ali por uma turma, vai aplicar os conteúdos semanalmente, nos dias que aquela professora ou que aquele professor tiver aula com aquelas turmas. Então vai ser passado para você os conteúdos ali em sequência, você vai se preparando, se organizando para aplicar as aulas no dia que você tiver que aplicar. Quando finaliza, você entrega também um relatório contando como é que foi sua experiência, trazendo argumentações teóricas, fundamentações, referências para entregar para o seu professor da matéria da faculdade. Então, nesse caso, as professoras sugeriram que fizesse ali um relatório de, no mínimo, 10 páginas. Se o primeiro de observação era, em média, 10 páginas, do segundo, as professoras pediram que fosse, no mínimo, 10 páginas. Pessoal, eu tô agora editando o vídeo, vocês estão vendo, e eu esqueci de dar uma informação muito importante sobre o relatório, que foi o seguinte: além do relatório que eu precisei entregar, que eu já descrevi como é que funciona, eu também precisei anexar tudo que eu apliquei de material, tudo que eu preparei de material didático ao longo do meu estágio. Então, slides que eu fiz, imagens que eu trabalhei, planos de aula que eu também elaborei de maneira obrigatória ao longo do estágio, tanto de observação quanto de regência, tudo isso precisou ir anexado no documento que enviei para os professores da matéria do estágio, dos 2 estágios. Tá bom? Então, no final, eu lembro que deu um PDF de, tipo assim, 40 e poucas páginas, quando eu anexei tudo que foi demandado. E é isso, continue com o vídeo aí. Então a gente tinha que escrever novas coisas, pegar novas referências e ir descrevendo ali, contando muito de como foi esse nosso aprendizado
durante o estágio da regência. E, gente, eu tô pensando em fazer um vídeo aqui no canal só compartilhando dicas sobre o estágio, sobre esse momento importante na vida de qualquer pessoa que está se formando para ser um professor. Se você acha que é um tema interessante, se acha que vai ser um vídeo legal, deixa aqui embaixo um comentário seu que eu vou estar percebendo e vendo se vocês querem mesmo ou não esse tipo de conteúdo aqui no canal. Eu posso estar fazendo. Qualquer outra dúvida também que você possa ter, que eu não compartilhei aqui no canal, mas que surgiu aí na sua cabeça como questionamento, que você já tinha aí, que eu não falei aqui no vídeo, deixa aqui também no comentário que se eu souber, eu vou estar te respondendo. E agora, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.